A cena talvez seja o conceito mais conhecido, reproduzido e celebrado quando a gente está falando de cinema, teatro, mídias de entretenimento no geral. Você já deve ter visto 1 milhão de vezes em YouTube, TikTok, um compilado das cenas mais marcantes da história do cinema, das séries, animes, enfim. Esse conceito que se torna muitas vezes o carro-chefe de uma obra. Existem vários filmes que as pessoas não viram, mas conhecem pelo menos uma cena deles. E que muitas vezes essas cenas vendem o filme e deixam ele icônico por si só. E cena basicamente é tudo, né? O filme, uma série, enfim, é um compilado de várias cenas. Sendo que o que a gente conhece como cena de maneira mais específica e icônica é aquele momento de alguma obra. E se teve uma cena que se tornou extremamente marcante e que elevou uma obra em um sentido bem substancial, é na parte 7 de Jojo, Steel Ball Run, que para muitos é a melhor parte de toda a série, que hoje em dia conta com 9 partes, 9 temporadas, digamos assim. E é curioso ver que a comunidade de Jojo, a comunidade de animes no geral, entra meio que em um consenso que a parte 7 é a melhor tecnicamente falando. É claro que você pode ter a sua preferida e tal, mas pra quem leu sabe que ela é meio que o ápice da escrita do Araki, o autor de Jojo. E ela só tem na mídia mangá até então. Inclusive, por favor, David Production, por favor, Netflix, traga logo essa porra dessa parte animada. E como eu já disse várias vezes nesse canal, eu acho que Jojo ganha muita vida, né? Se torna realmente um bagulho extraordinário quando ele vai pra mídia de animação. Eu acho que a mídia anime ajuda muito a obra que é Jojo. Mas obviamente o mangá não perde em nada porque a gente tá falando do desenho de um mestre do mangá. E voltando no assunto de cenas, quando a gente tá falando de cinema e cenas marcantes e icônicas que revolucionaram a história, eu acho que uma das primeiras coisas que você vai pensar são as cenas dos westerns clássicos, né, dos filmes de faroeste americano. Ali a maioria dirigido pelo Sergio Leone, os famosos filmes do Clint Eastwood, Charles Bronson, que meio que definiram uma era. E eu acho que a cena que vamos falar aqui hoje consegue captar muito bem a essência dessas cenas icônicas dos filmes western que tanto marcaram a história do cinema, sendo o protagonista dessa cena um dos personagens secundários mais amados e lembrados de Jojo, Ringo Road Again. Mas antes de falar dessa cena, eu preciso te dar um contextinho. A parte 7 de Jojo é a primeira parte de um universo completamente novo do Araki, ou seja, a parte 1 a parte 6 é meio que um universo interligado, sendo que a partir da parte 7, Hirohiko Araki criou um novo universo sem estar preso a basicamente nada e criou tudo do início. E para estrear esse novo universo, ele decidiu fazer uma obra ambientada no tempo do Velho Oeste dos Estados Unidos, na qual o magnata do petróleo está fazendo uma corrida imensa, a maior corrida já vista, que vai cruzar o estado americano inteiro. E nessa história nós acompanhamos dois protagonistas, Johnny Joestar, um homem que foi conhecido como um jockey muito famoso, sendo que por causa de um acidente ele tomou um tiro na coluna e ficou paraplégico e sonha em encontrar uma cura para sua condição, para ele voltar a fazer o que ele amava, e tenta ir para essa corrida para ver se ele acha. E Jairo Zeppeli, um homem misterioso com motivações misteriosas, bastante estiloso e que se junta na jornada do Johnny por acaso. E eles dois formam uma das duplas mais icônicas de Jojo, se não a mais icônica. Sendo que quando a corrida começa e problemas começam a acontecer, a trama se desenvolve de uma maneira que a gente percebe que o presidente dos Estados Unidos está envolvido diretamente com essa corrida e manipulou os pontos, os checkpoints da corrida para eles passarem por uma rota específica. E aparentemente essa rota específica é a rota aonde estariam partes de um cadáver sagrado que concederia poderes a quem tiver. Então Johnny e Jairo têm seus motivos para entrar na corrida, mas eles começam a perceber esses movimentos e esse objetivo misterioso do presidente, e a corrida enverga para uma caça às partes do cadáver, basicamente. Onde, é claro, o presidente dos Estados Unidos se torna o vilão principal, Funny Valentine, que temos um vídeo aqui sobre, assim como também temos um vídeo do Jairo, que foi inclusive um dos primeiros como criar, e é uma trama muito boa, muito divertida,
divertida, muito dramática e que tem bastante dinamismo, e eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto. E a única coisa a mais que vocês precisam saber sobre o Jairo Zepelli, que vai ser meio que contado na cena que a gente vai falar, é que o Jairo tá nessa basicamente pra salvar um moleque que tá no corredor da morte por um crime que ele não cometeu. Então ele tá nessa pra ganhar a corrida, ganhar dinheiro, tipo, ganhar fama pro reino de Nápoles, aonde ele vem, e com isso talvez conseguir um perdão real pra salvar esse moleque. Mas enfim, a história em questão que vamos trabalhar aqui, ela é muito foda por um motivo. Esse personagem só aparece na obra e essa trama em si por 3 capítulos. Então é uma história contida, reduzida e que tem uma das melhores cenas dos mangás, na minha opinião, por vários motivos diferentes, mas agora vamos que vamos. Antes de ir pra cena em si, tem toda a preparação pra gente chegar lá. Estamos no 4º estágio da corrida, onde os competidores estão saindo de Cannon City pra Kansas City, onde a chegada mais rápida prevista de 21 dias. Então é uma corrida que demora pra cacete. E nesse momento, Jairo e Johnny estão lá cavalgando e eles começam a passar algumas vezes por uma cabana de madeira. Eles começam a olhar essa cabana, tá meio destruída, que fica em um pomar, e eles começam a perceber que eles já passaram por essa casa algumas vezes. Então eles tentam arranjar um caminho para sair dali, mas de novo, sempre ficam no mesmo lugar. Então eles literalmente anotam um caminho, fazem tudo certinho, tudo como tem que ser, mas não adianta, porque sempre a cabana de madeira está na visão deles. Eles sempre voltam pro mesmo lugar. Até que aparece um dos competidores da corrida, chamado Hot Pants, que é um cara meio misterioso que eles já tinham encontrado antes e meio que brigaram, mas agora eles estão meio que na mesma, ambos estão perdidos. Então Hot Pants fala pra eles se juntarem pra acharem um caminho fora dali, onde o Jairo fala essa porra aí. E nesse momento, outro dos competidores aparece e parece que ele tá na mesma também. Ele pergunta pra eles se eles também estão perdidos e eles reconhecem ele como o Gaúcho, ou Gaucho, um dos competidores que tá bem no placar geral. E nesse momento ele fica puto com um vulto que aparece na cortina, como se tivesse alguém dentro daquela cabana. E ele fala que ele já perguntou pra ele como sair desse pomar, mas ele fala que toda vez que ele diz isso, ele diz que você irá descobrir a saída após me matar. Então, ficando bem puto, ele começa a gritar contra a cabana e falando pra ele sair. E nesse momento, nós vemos o homem misterioso saindo de sua cabana. Inclusive, os designs dele é um dos mais legais de Jojo. Então, eu sugiro humildemente que comecemos. Gaucho fica puto e fala que ele vai morrer e pra ele dizer o verdadeiro caminho que fará ele sair dali. Se você quer sair daqui, você deve me matar. Esse é o caminho que deve ser tomado. A decisão que eventualmente tem de ser feita. Então o Gaucho percebe que ele tá tremendo e começa a tentar falar, tipo, pô, moleque, tá tremendo e tá pagando de fodão? Sim, você tá certo. Talvez seja por conta do medo. Isso também tá correto. É possível que o excesso de tensão no corpo possa causar uma tremura contra a vontade de alguém. A decisão deve ser tomada. Permita dizer algo de equivalente importância. A arma em sua cintura é uma Colt 1873. Com toda essa distância entre nós, nossas balas provavelmente não poderão atingir seus alvos. Eu preciso que você dê mais 5 passos nessa direção. Apesar de eu estar ao seu alcance, a distância fará que suas balas pendam aproximadamente 10 centímetros à direita. Vão ser precisos mais 5 passos para me acertar precisamente. Suas chances de me acertar serão limitadas se você estiver a 5 passos atrás. A decisão é sua. Você deveria escolher se retirar, mas nesse caso, o mentiroso seria você. Não eu. E Gaucho simplesmente não aguenta mais e começa a sacar sua pistola. E sacando, ele atira contra o homem. Ele toma alguns tiros de raspão, mas atira contra Gaucho. 5 passos. Os tiros são precisos dessa distância. Mas a força ainda é fraca. A resistência dos músculos e também da caixa torácica diminui a velocidade da bala. E apesar de ter acertado o coração, não o destruiu por completo. Mais um passo e... enquanto nós vemos Gaucho sangrando até a morte. E no momento que ele dá mais um passo, o coração dele é completamente destruído, como o homem havia previsto. O homem morto na frente dele, ele o agradece e volta pra cabana como se não fosse nada. Os 3 que testemunharam tudo simplesmente veem aquilo como uma merda que eles não querem se enfiar e começam a tentar achar o caminho pra fora de algum jeito. Mas de novo, eles continuam se perdendo e voltando pro mesmo maldito lugar. E de forma bem didática, eles tentam se afastar o máximo possível e de novo, sempre aparecem contra aquela cabana de madeira singela. Até que Hot Pants fala que provavelmente o que tá acontecendo é um ataque de stand daquele homem da cabana, e que essa confusão não pode ser natural, tem que ser advinda de um poder. Então Hot Pants começa a planejar
um jeito de pegar ele, na qual eles concordam. Com isso, ele começa a botar o plano dele em prática e com o seu stand, bota a sua mão em cima do telhado da casa com esse sprayzinho do caralho aí. Então, Johnny e Gyro começam a ir em direção a Ringo, que está enterrando o Gaúcho. Então, quando eles chegam até ele, perguntam o que ele é e por que ele matou aquele cara, ele simplesmente olha pra eles. Se é pra conversarmos, gostaria de fazer isso com um de cada vez. Um de vocês gentilmente poderia ir para trás até onde o outro cavaleiro está? Se nós nos enfrentássemos em um tiroteio nesse momento, se, é claro, você não conseguiria me derrotar. O cavaleiro à esquerda possui alguma chance comigo. Então os outros gentilmente abram alas. Aquele com quem conversarei é o homem da esquerda. Se referindo a Johnny. Isso é para o vosso próprio bem. Afastem-se. Gostaria que eu falasse um pouco mais com vocês? O cavaleiro à esquerda tem uma determinação maligna. Ele não hesitaria em me matar se a situação pedisse. Mas vocês não são do mesmo jeito. Isso não é de vossa natureza. Então retirem-se. Essa é a minha razão. Você está tentando descobrir uma contramedida pro meu ataque. E isso que esteve impregnado em você. Em assuntos de técnica, sem dúvidas você é talentoso, mas mera autodefesa não será o suficiente para me derrotar. Observadores passivos não são bem-vindos aqui. E nesse momento tenso de um verdadeiro western, eles sacam suas armas. O homem atira contra Gyro, que também atira sua bola contra ele, e a sua bola de metal perfura o homem em um ferimento fatal. Mas do nada, parece que nada disso aconteceu. Gyro tá bem, a bola dele tá no coldre e ele tá sem tiro algum. Ele vai desviar? Elas não chegaram no alvo? Que porra que aconteceu? Quando Johnny pergunta se ele é um terrorista ou tá ligado ao governo, algo do tipo, ele diz: me perdoe pelo atraso. Permita-me que eu me apresente. Meu nome é Ringo Road Again. Eu sou um usuário de stand. Desenvolvi minha habilidade há 3 anos no deserto. Eu a chamo de Mendon. Por favor, reconheça-o assim. Apenas 6 segundos. Nem um segundo a mais, nem um a menos. Por exatamente 6 segundos eu posso retroceder no tempo. Essa é a minha habilidade. E o stand dele tem um dos designs mais maneiros que existe, além de um poder extremamente apelão. E com isso ele obviamente explica que com a habilidade dele, ele tá fazendo eles se perderem e sempre voltarem pra cabana. E por isso, vocês nunca irão escapar desse pomar. Enquanto o Ringo estiver de pé, não vai ter como eles saírem dali. Então Johnny pergunta qual que é o objetivo dele, por que ele tá fazendo isso, e ele diz que eu quero que tentem me matar. Um duelo justo me fará evoluir como ser humano. Isso irá me fazer chegar a alturas sagradas. Ainda estou incompleto, mesmo enquanto ser humano. Essas são as coisas que eu devo superar. Divindade é uma perseguição. E é por isso que não tentei esconder nada de vocês. Minha habilidade, meus objetivos. Não tenho razão de mentir para vocês aqui. Eu humildemente peço pela sua cooperação. O que você fará? A escolha é sua. Este é o mundo de um homem. E moralismo, digamos, nos dias de hoje, parece que nossos valores estão mudando, indo em direção a uma indiferença podre. Enquanto ele faz o discurso, Hot Pants faz seu plano com o seu stand, cortando a mão de Ringo. Nesse momento é hora de atacar esse cara que tá vendo o estado da mão dele. E quando o Johnny vai atirar e acabar com a vida desse homem, ele vai até a sua mão decepada, pega no seu relógio, e então nós vemos o Mendon em ação, retrocedendo 6 segundos no tempo e voltando para aquela mesma situação. Então a situação acontece da mesma maneira, mas agora Ringo desvia do spray de Hot Pants. 6 segundos. Eu posso retroceder 6 segundos no tempo. Eu fui justo e já expliquei isso pra você com toda a justiça. Eu apenas torço o botão nesse relógio de pulso na quantidade correta. Esse é o gatilho da minha habilidade. Perguntarei quantas vezes forem necessárias. Qual é a sua escolha? Vocês jamais irão escapar a menos que me matem. E com isso, Johnny ataca Ringo, que também ataca ele. Ringo se protege, mas é perfurado enquanto Johnny toma um tiro na cabeça, sendo que o acessório de ferradura que ele usa amortece um pouco a bala. E ele já vira atirando contra Hot Pants, que cai todo fudido ali na varanda da cabana, enquanto Gyro vê como a situação tá uma merda em questão de segundos. E com isso agora é hora de ele atacar. Então ele ataca e Ringo também. Ambos são acertados, com Gyro conseguindo tirar parte da orelha de Ringo, mas não é o suficiente. Como eu pensei.
Você, Jairo Zepelli, você é um mero conformista. Você jogou essas armas ainda que estivesse fora do seu alcance. Você usou apenas pela raiva de ter perdido seu amigo. Repugnante. Você nunca irá me matar com algo desse tipo. Ainda há um tiro restando aqui em meu revólver, mas eu sou inclinado apenas a matar aqueles que querem minha morte com uma intenção maligna colossal. Não há precisão de eu gastar meu tempo acabando com você. Caia fora, irei retirá-lo desses pomares. Meu único objetivo é ter treinamento para virar um humano digno de utilidade ao mundo. E ao homem que valorizou minha habilidade, o homem que me mandou aqui, já quitei todas as dívidas. Se referindo ao Funny Valentine, o vilão da parte. A parte do cadáver que esse Joestar leva em seu braço esquerdo, irei pegá-la e devolverei a ele. Nesse caso aqui, ele já tem algumas partes do corpo do cadáver com eles. Jairo, vendo a situação, ele afirma: Johnny ainda está vivo. Seu cérebro ainda pode estar intacto. A bala deve ter parado, alojada em seu crânio, por causa daquele acessorinho de ferradura. E ele está determinado em salvar seu amigo e talvez ter uma intenção boa o suficiente para lidar com esse cara. No momento que Ringo entra na sua cabana com o corpo do Johnny e Jairo tá se planejando lá fora, a gente começa a ver um flashback desse personagem, o porquê ele é como é. Quando Ringo era jovem, seu pai, que era um fazendeiro, foi chamá-lo e enviado à guerra. E por motivos desconhecidos, ele se livrou da linha de frente, desertando. Imediatamente depois que foi encontrado, ele foi sentenciado à prisão e eventualmente morreu de doença. Sua família agora estava sem o pai, pobre e com a fama de traidor. Sua mãe e 2 irmãs foram forçadas a ir embora, viajando por todo o país. Ringo, criança, era frágil. As coisas mais leves causavam sangramentos no seu corpo. Nenhum doutor sabia direito qual era a condição que ele tinha. E se ele se cortasse dentro da boca, seria algumas vezes incapaz de respirar. Ele frequentemente ficava doente, por isso não era capaz de frequentar a escola. Só que uma noite, aos 10 anos de idade, ele acordou. Havia um homem grande com um uniforme do lado da cama dele, comendo de maneira bizarra e sendo bizarro. E o homem simplesmente sufocou o Ringo com sua mão, falando pra ele fazer barulho nenhum e que ele era bonitinho. E quando o homem tá tentando abusar e violar Ringo, ele vê que sua mãe e suas 2 irmãs estão mortas. Ele vê a espada ensanguentada que ceifou as vidas, enquanto o homem tá tentando fazer coisas com ele e ele chora. Porém, do nada, o homem percebe que a sua pistola saiu do coldre e Ringo agora tem a vantagem. O homem tenta acalmar o Ringo de alguma forma e com isso a criança começa a sangrar pelo nariz. Afinal, ele é uma criança frágil. Esse cara nojento fica tentando acalmar o Ringo e falando coisas pra ele baixar a arma e tudo mais. E nós vemos a característica tremedeira que ele tem ao apontar sua arma. Só que por causa de sua condição, ele não aguenta e tosse sangue, e com isso ele deixa a arma cair, com ela indo pro chão. O homem tenta pegar a arma, mas com uma velocidade incomum, a criança frágil pega antes e aponta contra o homem, que no desespero e no susto atira contra ele, o matando. Depois disso, seu sangramento nasal tinha parado. Havia um novo poder em seus olhos e a sua pele ficou curada. Ele podia ver a luz, o caminho de luz que ele havia de trilhar. Ele respirava pelo nariz e isso enchia seu peito. Era como se ele estivesse respirando pela primeira vez e o ar era fresco. Depois disso, Ringo nunca mais sofreu de cortes súbitos ou de uma respiração difícil. Um duelo justo serviu para eliminar as inseguranças de seu interior. A parede que ele tinha que atravessar se chamava o mundo de um homem. Aquele era o que ele acreditava ser o único caminho que podia seguir. Depois de sabermos um pouco mais sobre o Ringo, a gente vê a situação do Jairo, que ainda está lá fora. Lembrando das falas do seu pai, é como se ele tivesse na consciência de Jairo, falando para ele abandonar o seu sentimentalismo e que isso vai matar ele. E foi por causa do sentimentalismo que ele entrou nessa corrida para salvar um moleque que ele nem conhece. E nisso ele responde seu pai, falando que não é isso. Esse bastardo acha que eu sou um conformista. Aquele idiota, ele fala demais. Eu só quero entender. Marco precisa ser executado, que no caso é o moleque? Qual a identidade do corpo que o Johnny quer achar? Meu caminho para entender é a prioridade máxima. Senão, eu nunca poderei seguir em frente. A lugar nenhum. Nem mesmo o caminho para o futuro. Eu não seria capaz de persegui-lo. Por isso que eu entrei nessa corrida. Eu posso ver, estou começando a ver, pai. Estou tendo a sensação de vitória. E pegando sua bola metálica e colocando nela o olho do cadáver que eles têm, ele joga ela contra a cabana. E pela visão do olho sagrado, ele vê o que Ringo tá fazendo. E a condição do Johnny, vendo que ele tem um mapa de Kansas City. Ele sabe aonde a outra parte do corpo está. Ou seja,
Ele não é um inimigo que eu preciso derrotar para salvar meu amigo, mas também para seguir essa viagem para entender. Em outras palavras, isso é como xadrez. O primeiro a fazer um movimento errado vai perder. Não importa o que ambos pensamos, não importa o quão duro nós lutarmos contra isso. Então, entrando na cabana, ele joga sua Steel Ball contra a cabeça de Ringo, que antes de desmaiar, rebobina o tempo com a sua habilidade. Ainda que suas ações não são nada pra mim. Eu já te disse isso. Eu posso retroceder 6 segundos no tempo. Posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Meu empregador possivelmente deve querer que eu me livre de você, mas fazer tal coisa não é de valor nenhum pra mim. Eu deixaria você sair dessa cabana. Vá sozinho. Sabe, tô sentindo que você tá me subestimando. Você disse que mexe nesse relógio pra voltar no tempo, mas... Veja bem, eu joguei aquela Steel Ball pra checar seu corpo. E ele mostra a sua bola metálica com o olho do cadáver. Então eu vou dizer isso pra ser justo, que nem você. A habilidade da minha Steel Ball, o Scan, encontrou uma velha ferida na sua clavícula esquerda. No meu próximo ataque, eu irei mirar nessa clavícula. E o impacto dela vai definitivamente paralisar o seu lado esquerdo inteiro. E não acho que você vai conseguir girar o botão de seu relógio com uma mão esquerda paralisada. Não só seu braço esquerdo, como sua perna esquerda e até sua pálpebra esquerda vão cair. Você nem vai poder falar. Mesmo se você quiser, não haverá nenhum retrocesso de 6 segundos de volta no tempo. E a paralisia também vai parar seu coração, que também está no lado esquerdo do corpo. E então, os dois ficam no famoso standoff de Velho Oeste, o duelo. E esse é o começo da cena. Nós começamos a ver uma sequência incrível dos paralelos que sempre tem nesses filmes western, com muito drama e tensão. Dessa distância, nenhum de nós vai errar o tiro. E nessa sequência parece que o desenho do Araki vai pro espaço. O homem nunca desenhou tão bem antes. Então, e agora? Nós podemos voltar atrás. O que queremos nem importa mais. E de novo, mais tensão e mais drama. Até que finalmente chega a hora de sacar as armas. Um tiro é dado e a bola é jogada. E como o Jairo disse, atinge a clavícula esquerda de Ringo. Ele cai no chão já se paralisando e Ringo começa a reconhecer as habilidades de Jairo. Ele então vê seu relógio e começa a pensar num empate. 6 segundos vão passar e eu não vou conseguir voltar no tempo. Até que virando sua arma, ele consegue atirar contra o gatilho do relógio e a pressão e velocidade conseguem fazer que ele volte no tempo. Então Jairo, que devia estar morto agora, reconhece que ele voltou no tempo. 6 segundos. E agora? Mais uma vez? Com essa determinação, Ringo começa a reconhecer. Seus olhos agora têm um brilho melhor, mas você ainda é apenas um conformismo. E Jairo fica puto falando que não é ele que decide isso. Nenhum de nós pode voltar agora. E de novo, o tiro é dado e a bola é jogada, aonde Ringo protege sua clavícula e quando os dois estão caindo, Ringo vai dar seu segundo tiro, o tiro que vai decidir tudo. Mas antes que ele possa, ele é parado, porque ele vê que uma estaca de madeira está no ferimento da bola. E isso faz com que sua parte esquerda comece a paralisar. Seu braço direito protegeu sua clavícula. Você queria acabar comigo com aquele segundo tiro. E por conta dessa posição defensiva, seu ataque não atingiu meus pontos vitais e sim meu ombro. O fim seria quando você disparasse seu próximo tiro. Mas vendo os pedaços de madeira caindo dessa cabana velha, Ringo reconhece. Pedaços de madeira que estavam caindo do teto. Você se lembrou de onde eles estavam nos primeiros 6 segundos e usou sua Steel Ball para arremessar um em mim. Jairo literalmente leu todo o ambiente antes de jogar a bola e combinar com o tempo que algum daqueles pedaços de madeira cairia. Com Ringo morrendo e Jairo exausto, Ringo reconhece de novo. Admirável, Jairo repete. Eu estava um passo atrás. Se você não estivesse protegendo com seu braço, teria com certeza acertado meus pontos vitais. Alguém tão capaz como você. Isso teria levado a rodada para um duelo de novo. Mais um retrocesso de 6 segundos. O duelo nunca ia terminar. Mas parece que aqueles 6 segundos já se passaram. Mas mesmo na morte, Ringo pega no seu revólver, como se a luta ainda não tivesse acabado. Para, não tenta nada engraçado. Não há uma segunda tentativa. Tira a mão da arma. Eu estou satisfeito. Não tem motivo para eu acabar com você. É por isso que você é um conformista. Encontre o caminho da luz. O brilhante caminho que alguém deve trilhar. Existem os valores sociais e também os valores de um homem. Eles costumavam ser sinônimos no passado, mas nos dias de hoje, os dois não são necessariamente a mesma coisa. O homem e a sociedade são ideias inteiramente diferentes agora, mas a estrada para o genuíno triunfo requer aceitar os valores de um homem. E você deve ser capaz de vê-los agora. Continue a corrida e encontre por si mesmo o caminho da luz. Por isso eu rezo
e lhe sou grato. Então ele aponta o revólver contra Gyro, que se prepara. Então Gyro é forçado a dar um ataque fatal em Ringo, o matando e aceitando esse caminho brilhante. Bem-vindo ao mundo de um homem. Enquanto Gyro vê o sol brilhar, o aceitando nesse novo caminho idealizado por Ringo Road Again. Então no último quadro desse terceiro capítulo, Gyro checa Johnny e vê que ele ainda tem pulso. Tanto eu como você. Só esses 3 capítulos já seriam icônicos por si só pela proeza técnica que são todos eles. A habilidade de construir, introduzir e desenvolver um personagem secundário com tanto carinho, delicadeza e esmero não é pra qualquer um. Quando eu falo de personagens como o Gyro de Hunter x Hunter, que tem 8 minutos de aparição no anime e tomam ele de assalto, isso é um mérito completo do autor que idealizou ele e a forma como ele deveria ser introduzido e a forma como ele foi trabalhado. Ringo é um antagonista secundário, ele é o capanga do vilão principal, e mesmo assim ele é capaz de ser tão interessante e ao mesmo tempo ajudar a desenvolver tanto o protagonista, que no caso é o Gyro Zeppeli. Esse ocorrido, essa luta, esse momento com certeza mudou o Gyro daqui pra frente. Um personagem com um ideal e motivação fortíssima, que por causa de eventos traumáticos do seu passado formou sua visão de mundo e o caminho que ele considera ideal, lutando pra treinar e talvez nunca mais tremer como tremeu na primeira vez, promover duelos justos onde todos têm a mesma possibilidade, mesmo ele tendo uma habilidade extremamente apelona, e só aceitando duelar com aqueles que têm verdadeira intenção maligna, aqueles que estão preparados para matar e para morrer. Ele acha que assim ele alcançaria um lugar sagrado, o caminho dourado, o mundo de um homem. Toda essa representação e o que esse personagem significa com certeza eleva muito o caráter e o sentido dessa obra. Não é só sobre a história de 2 caras que entraram numa corrida para meio que achar respostas e ter prestígio, mas sim a história de 2 amigos que vão passar por inúmeros perrengues, por inúmeras experiências que vão destruir esses 2, mas que vão dar ensinamentos importantes para eles continuarem mais fortes nesse caminho. E a forma como isso é representado na série inteira é muito bem feita, mas aqui eu acho que esse momento é o que mais imprime essa identidade de Steel Ball Run, onde os personagens, tanto o do lado dos mocinhos quanto os antagonistas, são cinzentos. Aqui não há conceito de bom ou ruim, tanto que o próprio protagonista, o Johnny Joestar, ele é um moleque playboy mesquinho que quer ter a vida de regalias que ele tinha antes de ficar paraplégico. E o Gyro, ele é um verdadeiro herói que se porta socialmente como bad boy fodão. Todos os personagens dessa parte dessa temporada são compostos de inúmeras camadas. E Ringo talvez seja o personagem que mais tem elas e que ao mesmo tempo não tem nenhuma, porque ele é verdadeiro com o que ele acredita, a ponto de não ter problema de revelar seus poderes, seus objetivos, suas ligações para com os seus inimigos. Ele é alguém que tem segurança no que faz e principalmente o caminho que ele está perseguindo. E é incrível, um personagem que tem tantos ideais, tantas motivações, uma visão de mundo tão complexa, ser trabalhado de maneira perfeita em apenas 3 capítulos. Eu acho que esse momento, esse personagem, principalmente essa cena, que faz referência a todas as obras westerns que a gente ama, mas também que oferece um desenvolvimento enorme para o protagonista e um desenvolvimento também para o Ringo nos nossos imaginários, além de novo, ser tecnicamente muito bem feito. Afinal, é muito difícil você lidar com lutas com pessoas que manipulam o tempo. É difícil mostrar isso de maneira visual e é difícil mostrar isso de maneira que fique coerente ou interessante. Mas essa habilidade do Ringo e a forma como ele é feito é muito boa na minha opinião. E todas essas questões, toda a motivação, todo o preparo para isso acontecer é de um carinho absurdo. É Hirohiko Araki no seu ápice. Para mim, esse é o momento onde a sua escrita mais brilhou, na minha opinião. E tomara que quando isso seja animado, se for animado, eles tratem com tanto carinho quanto foi no mangá. E o potencial que o anime tem de elevar essa cena nem se fala, com a trilha sonora, que é um grande clássico dos westerns, o jogo de câmeras, uma direção dinâmica, tudo isso pode ficar maravilhoso. O que vocês estão esperando, seus filhos da p... Se você chegou até aqui, meu, muito obrigado.
Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais e dê uma hypada também, se você puder. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Tauá, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Empty Skull, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelg, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zac, Arroz Cadele, Vinícius Lopes, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antony Tavares, Victor Moser, Oivat 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Francis Júnior, Johnny D, Clarim Diário 95, Eu Gosto de Batata, Gustavo Oned, Heitor Missul, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Fiat Paul Todo Fudido, Chris Henry, LKS, Gabriel Zardo e Meu Nome Não É Jorge. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos de Inverno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!